Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano Funjob Cataguases. Telefone 34212759. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Pois é, Cataguases, 24 de maio. Por sinal, hoje é aniversário do meu filho, Bernardo Fusco, está fazendo 28 anos. Bem, eu só desejo juízo, porque eu não tenho outra coisa que eu não posso desejar. E seja feliz, obviamente. Aqui no Brasil as notícias continuam, é cada semana, cada dia mais um evento que vem embaralhar esse jogo político do Brasil. O Temer, quando tomou posse, ele fez juras de apreço à Lava Jato, mas ele continua abraçado àquele pedaço do PMDB, essa banda podre que é cúmplice do PT na quebradeira do país. Ou ele arruma realmente a casa, ou senão vai ficar tudo igual, trocar meia dúzia por 6. Não posso deixar de lembrar aqui que no dia 10, 11, 12 de junho nós temos a grande festa da Vila Reis. Tá todo mundo convidado. Lá vai ter muita coisa para todos se divertirem de uma forma sadia. É uma festa para a família. A festa junina da Vila Reis nos dias 10, 11 e 12 de junho. Gostaria de lembrar também que essa semana nós teremos aqui em nossos estúdios a presença dos pré-candidatos, os que estão se estabelecendo como pré-candidatos à Prefeitura de Cataguases. Ontem nós já recebemos o Hulk, hoje temos um pré-candidato também aqui presente e nós recebemos a notícia ontem que um dos nossos convidados, um pré-candidato, Antônio Lage, não poderá comparecer essa semana, somente no mês de julho. Esperamos que em julho possamos ter essa conversa que vai mostrar as ideias, o caminho a percorrer, quem sabe, a chefia do Executivo de Cataguases. Mas não vou ficar com muita conversa aqui não, vamos começar nosso bate-papo, Ciganinho. Bate-papo com François Fusco. E aqui hoje nós temos a presença, parece até engraçado, mas eu sempre falo que são meus amigos, porque eu sempre militei na área política, sempre estive na área política sem ser candidato, não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas eu sempre tive contato com todas as pessoas e tenho aqui realmente um amigo mesmo, é uma pessoa que eu tive convívio na sua família, e tenho um irmão que eu tenho um convívio há muitos e muitos anos, e eu trago aqui hoje, tenho o prazer de trazer hoje aqui o Fernando Pacheco, atualmente vereador pelo PMDB, foi eleito na última eleição com 1.107 votos. Ele fez parte da coligação com o partido PCdoB, PMDB-PCdoB. O Fernando, além disso, além de ser funcionário de carreira da prefeitura, o Fernando Pacheco também já exerceu por 2 vezes o cargo de secretário, ou seja, o primeiro escalão no município de Cataguases, em 2 administrações distintas. Mas, Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, François, pela oportunidade de batermos um papo em relação à pré-candidatura e a outras situações que forem pertinentes e agradecer essa oportunidade. Nós que estamos na vida pública, qualquer situação de exposição é muito importante para nós prestarmos conta das nossas ideias. Então eu te agradeço o convite, estou à sua disposição. Não, isso aqui é uma conversa descompromissada, mas com compromisso de discutir realmente assuntos que são importantes para a nossa cidade. E um desses assuntos, na eleição passada, como eu cheguei a citar aqui, o PMDB fez coligação com o PCdoB. E agora parece que o PMDB, parece não, é o que nós ouvimos, o PMDB pretende alçar voo e você é o seu pré-candidato. Houve uma ruptura com o PCdoB, o atual mandatário da cidade, o grupo mandatário da cidade, ou vocês não, o desejo foi outro? Enquanto a presidência do PMDB estava nas mãos do Berto, pai do Ricardo Dias, havia essa coligação ainda da campanha até
o período que existia essa presidência. A partir do momento que a presidência passou para o nome do Dr. Tarcísio, houve essa ruptura. O PMDB não fazia mais parte de nenhuma situação junto ao executivo municipal. Apesar de ter o vice. Apesar do vice ser o eleito, né? Não tem como ele mudar, e ter ainda o secretário de esporte, que ainda era do PMDB, e o secretário de meio ambiente, que também o PMDB indicou através do Ricardo Dias. Então, nós rompemos em setembro do ano passado. Eu já havia rompido de uma forma pessoal em fevereiro daquele ano, 2015, porque entendia que os caminhos estavam sendo errados, insistentemente errados, repetitivamente errados. Então, quando é assim, é melhor você mudar a direção, fazer uma inflexão daquele trajeto que estava sendo tomado, porque senão você assina a sentença de burrice, e eu não queria coadunar com o que o governo atual vinha fazendo. Já discordava desde os 6 primeiros meses, mas achei que era muito prematuro. Só teve a lua de mel ali, depois... mas aí falei, não, ainda há tempo, pode haver mudanças do secretariado, pode haver um novo direcionamento. E não houve, pelo contrário, os erros aumentavam e a conivência com os erros continuava. Então eu falei assim, não é abandonar o barco, é dizer que eu não concordo. E não concordando, eu quero uma outra fundamentação para a cidade. E aí eu fui no gabinete e falei que eu não teria mais como estar ajudando ou participando dos destinos daquele governo. Se bem que eu não participava dos destinos dele, mas a gente defendia. Mas era a base. Era a base. E aí eu me desliguei. Mas o PMDB, depois que mudou de direção, também guinou para outro lado. Então, esse governo que aí está, que nós ajudamos, subimos no palanque, pedimos muito voto para ele, não cumpriu o que se propôs. Não só do ponto de vista dos programas e dos projetos, não. Da sucessão de erros que acontecia e insistentemente permanecia no erro. Então, a gente chega a um ponto que a gente quer ajudar, até quando erra, mas repetir o erro... A persistência fica difícil, né? Fica difícil. Mas, Fernando, parece que o PMDB agora está com a parceria com o PP, né? Na verdade, nós saímos para uma... Vai indicar vice, algum acordo nesse sentido? Olha só, nós saímos para uma vanguarda de ter uma candidatura própria, independente de ter um outro partido com a gente ou não, independente de ter verbas para campanha ou não. Porque eu acredito o seguinte, se o PMDB quer ser grande, igual foi no passado de Tarcísio Henriques, de Paulo Scelba, indiscutível, nós temos que pensar grande e não ficar amealhando cargos a troco de apoio, igual vinha acontecendo recorrentemente nas últimas 2 eleições, e ia por esse caminho nessa agora também, quando ainda a direção era de outro. E aí, lá em Belo Horizonte, ao conversar essa realidade, o diretório estadual nos falou, olha, nós temos interesse numa candidatura própria. Se vocês falarem que montam uma candidatura própria, aí o PMDB, a gente pode mudar o diretório provisório para o comando de vocês. E assim foi. Aí tentando reestruturar o antigo PMDB de Cataguases. Por sinal, eu fiz parte desse partido. Exatamente. Na década de 80, princípio da década de 80. É até difícil você querer levantar uma bandeira hoje do PMDB numa situação de conjuntura do cenário nacional estadual. Exatamente, mas o PMDB nacional tem um grave problema. Não, né? E já foi grandioso também com Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e tudo, no processo de redemocratização do país. Em Minas também, que o Tancredo era até governador de Minas quando se licenciou para ser o candidato do colégio eleitoral. Então, na verdade, a bandeira maior que a gente quer é do PMDB local, que é a nossa realidade eminente, que a gente sabe como foi construído e que ainda tem peças que podem ajudar. Igual você vê N nomes do passado ainda muito presente, como o Tarcísio, que na época ainda estava conosco e nos mobilizou a ter uma candidatura Tarcísio própria. É uma bandeira, né? Exatamente, ele que puxou o vagão mais uma vez para o PMDB ser reconstruído. Então a nossa proposta primeira, sem demagogia, sem nenhuma coisa de forma teórica só para falar bonito, não. A gente quer fortalecer o PMDB. Ganhou
perde. Mas o PP faria parte, seria o PMDB uma chapa pura ou o PP faria parte com vice? Nesse meio tempo, a gente, né, viu que a candidatura foi aceita pelo partido. Nós temos um diretório razoável e bom, bem influente, que falou, não, vamos junto, vamos fazer isso então. Aí, procuramos parceiro, procuramos PHS, procuramos PP, procuramos o PT, procuramos outros partidos, que era o Rede, que ainda estava se instalando e tal, e o único que acenou com a possibilidade foi o PP, com o Marco Aurélio e com o Marco Antônio, lá do VT Transportes. E de cara, nós falamos, não temos nada em termos de recurso. Poderemos ter no período de campanha, onde nós iremos procurar quem nos ofereceu a legenda para candidatura própria, que é o próprio PMDB regional. E aí sim, nós poderíamos ter alguma coisa, e eu não sei se vai ter nem quanto será. Mas a gente está no parte do princípio que nós queremos fazer essa candidatura mesmo com a sola do sapato, com o olho no olho, com o porta a porta, e até sem comício, se for preciso. E aí o Marco Antônio aceitou, mas aí ele tem contatos com alguns deputados, com alguns políticos da região. Falou assim, não, eu vou tentar conseguir parceiros para a gente apoiar como candidato federal, ou parceiros que a gente pode conseguir para sensibilizar o diretório estadual. E aí nós estamos tentando, e o Marco Antônio e o PP está conosco. Então a ideia é essa, mas também é tudo pré-candidatura, pré-coligação. Pode haver mudanças, porque a gente sabe que o cenário político, ele é definido pelos caciques, né? Aí se tiver alguém de Belo Horizonte que tem mais força no PP, quer que o PP vai pro lado do Antônio Lage, ou pro lado do Zé Eduardo, ou pro lado do William, a gente vai ter que aceitar, porque quem coordena o diretório municipal, na verdade, é o estadual. Então, a gente está preparado para tudo, François, para fazer uma campanha com mais partidos, que alguns podem se desgostar dos destinos que os pré-candidatos estão dando e migrar para o nosso partido, assim como a gente pode perder esse, que também pode se desgostar do nosso e ir para o outro lado. Você falando isso, você me lembra de um filósofo, Pondé. O Pondé fala que realmente a democracia é a alternância do poder, mas ele fala que além disso a democracia tem como sua essência o conflito. Então esses conflitos são diários, essa possibilidade de mudança é diária, né? Mas você falou em recursos, é dito, você como vereador sabe disso, que hoje a prefeitura tem uma grande dívida. Tá? Isso está em portais de transparência na internet, e algumas pessoas falam até em valores próximos a 20 milhões, 18, 17 milhões, que ela deixaria de restos a pagar para o ano seguinte, subsequente, se mantém ou não o cargo do executivo, não é o caso. Como administrar essa cidade com a dívida tão alta? Exatamente. Você que tem experiência, que você já foi secretário da área de finanças da prefeitura. Exatamente. Antes de entrar nisso, você falou uma coisa que para mim é categórica, né? Não só a alternância de poder, mas a questão também do conflito. Na verdade, a política, né, professor? A gente sabe, é uma luta, é um conflito de ideias, não de pessoas, né? Discutível. Então, eu espero que essa pré-candidatura de todos e a candidatura depois, ela transcorra na maior respeito possível, sem ataques pessoais, porque a gente não pode conviver com esse clima de baixo nível que vem assim recorrentemente Fernando, na política nossa. Eu não querendo interpelá-lo, mas já fazendo, eu vivi uma época que os ataques pessoais eram terríveis. Era na bala, né? Não, exatamente, chegou a ponto de ter discussões, as pessoas não aceitarem as ideias. Tem aquela famosa frase que todo mundo acredita, Molière, que eu luto pelo direito de discordar, tal, que na verdade essa frase é de Cícero, ou seja, tem quase 3.000 anos essa frase. Mas e a questão, vamos lá, e a questão prática dessa questão da dívida? Olha só, François, a gente sabe que o Estado está falido, financeiramente falando. O Estado que eu falo é a federação, é o governo, é o município, é tudo, né? É o governo, a União, os estados e os municípios. Eles têm dívidas públicas enormes, quase, vamos dizer assim, impagáveis, porque o círculo é vicioso. Não se faz um trabalho de diminuição ou de acerto dessas finanças, salvo um ou outro município aí que tem alguma facilidade por ter, assim, uma cultura mais avançada. Mas a situação de Cataguases é a seguinte:
ela se encontra em um período de endividamento crescente, em taxas crescentes. Isso começou lá no governo da Maria Lúcia, onde ela deixou 11 milhões de dívida, o Tarcísio pagou 11, deixou 5, aí o Willian pegou, também deixou uma quantidade que o Tarcísio deixou para ele, e agora essa dívida virou, no último ano, 2015 para 2016, em torno de 14, 15 milhões, se não me engano. Teve um excesso, mas aquilo estava registrado de forma errada, caiu para 14 e pouco. E foi crescente. No primeiro ano foi 8, depois passou para 12, aí então ficou com 14. E a minha expectativa é pessimista que isso chegue a 20. Agora, se o atual prefeito for candidato, aí é um abraço, aí vai piorar. Porque ele querendo ser candidato, automaticamente ele vai ter que fazer coisas para mostrar que está fazendo. E o momento não é de fazer coisas, é de pagar coisas, é de cumprir coisas já feitas e não assumidas, né? Como pagar o funcionário em dia, como não deixar encargos sociais para outra gestão e não pagar atrasado INSS, FGTS. Está ocorrendo isso? Vem ocorrendo constantemente. Paga juros por isso, juros altíssimos. O INSS não perdoa e já debita do FPM. Ele não tira espera, na hora. Tira na hora. Então, isso tudo virou uma coisa muito promíscua, financeiramente falando. Por quê? Porque virou um círculo vicioso de vender o almoço para comprar janta, vender o almoço para comprar janta. E ficam, assim, enganando até o funcionário, falando que não mudou, a data não mudou nada, essas datas não mudam assim, não. A injeção de recursos é do mesmo jeito. O problema é que eles priorizaram pagamentos à empresa em vez de pagar o funcionalismo. Se você segurar todo o dinheiro e pagar o funcionalismo, fazer um acerto, os outros meses vão estar tudo certinho. Então é uma vez só que você tem que segurar o recurso para pagar o funcionalismo em dia. Depois, você já sabe que o dinheiro que foi entrando é para o funcionalismo, você segura primeiro, depois você paga o fornecedor. Então, essa parte é mínima, mas o endividamento geral, que nós estamos mencionando aqui, é o grande problema que afeta o saneamento econômico do município. E a lei de responsabilidade fiscal é muito clara, ela não permite que você deixe dívidas que você adquiriu para o próximo, a não ser que seja dívidas fundadas. Por exemplo, vou comprar um caminhão financiado, aí ele é de 25 anos, aí essa dívida não é... Não é a mesma coisa, né? As prestações dessa dívida, se você não pagar e deixar para o outro, é crime de responsabilidade e a pessoa pode responder por improbidade administrativa. Então, a minha previsão é pessimista. O pior, acho que pode ser talvez a pior dívida que Cataguases já teve, se esse prefeito vier candidato. Se ele não vier, ele tem uma chance de parar as prensas, parar as rotativas todas e ir pagando aquilo que ele assumiu e diminuindo contratações, admissões de funcionário e fazendo o equilíbrio fiscal, contendo os gastos. Porque aumentar a arrecadação ele nem vai conseguir, porque qualquer lei que faça agora é só para o ano seguinte. Então, ele tem que se cercar de uma austeridade para diminuir essa dívida, que eu acho difícil de zerar. Agora, se ele vier candidato, ela irá crescer muito, podendo passar até de 20 milhões, na minha opinião. É assustador. Mas outros dois pontos nevrálgicos em que eu ando pela cidade e realmente eu converso com as pessoas que têm realmente recorrido a essa situação e têm dito sobre a questão da saúde e educação. Quais são suas ideias para saúde e educação? Nossa, pergunta que eu gostaria que alguém me perguntasse, ainda bem que você fez a pergunta. Olha, saúde e educação são políticas de Estado, assim como assistência social também, porque nós vivemos num estado de bem-estar social. Então temos que ter isso como política de Estado, porque educação, saúde e assistência social é bem-estar social. E é tão relevante que os maiores recursos vêm para essas pastas. Só que eu entendo que nós não devemos só priorizar elas. Eu entendo que a gente tem que priorizar as prioridades previsíveis. No caso da saúde, por exemplo, eu posso elencar aqui o oncológico, a hemodiálise, a criança, o idoso, a gestante e a urgência e emergência. 47 milhões dá para isso. Educação, a pré-escola até o 5º ano, né? Assistência social, aquelas vulnerabilidades de carências latentes, graves. E as outras demandas a gente faz dentro daquilo que está no orçamento previsto, com prioridade. Não dá para fazer tudo, faz só o que
o recurso permite. Então, eu pretendo ter previsibilidade nas prioridades, não fazendo tudo que está previsto como um leque aberto, mas sim aquilo que são necessários. Limpeza é fundamental, tem que ter. O trânsito, né, tem que melhorar. Então, a ideia é essa. Ô, Fernando, eu agradeço. A gente vai ter uma nova rodada daqui, como a gente está prevendo já nos próximos meses, tem uma rodada sempre com os pré-candidatos e depois com os candidatos, sempre respeitando os prazos. Então, gostaria de fazer o convite e depois acertamos essa data. Eu agradeço essa oportunidade, estarei pronto esperando um novo convite, porque para mim é oportunidade, jamais será um encargo ou uma dificuldade. Estarei à sua disposição, François, e a Mídia Mineira. Ok. Ciganinho, é com você agora. Você acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano da Funjob Cataguases. Telefone 34212759